Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 11, que diz assim: livra-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que não venha matar a mim e a mãe dos meus filhos. Então nós vemos que a palavra nos fala da história de Jacó. Jacó teve seu pai Isaac e a mãe Rebeca, mas Jacó roubou a promessa, a bênção de Esaú, né? Então ele teve que fugir para a casa de um irmão, o tio dele, chamado Lobão. Aí, nesse trajeto de fuga, ele deitou numa pedra e ali ele teve um sonho de os anjos subindo e descendo de uma escada. Então ali ele edificou um altar para o Senhor e chamou aquele lugar ali, dizendo que era a porta do céu. Então ele seguiu o trajeto dele e Deus o abençoou, e ele pediu a bênção do Senhor, dizendo que ele sempre ia ser fiel se o Senhor o acompanhasse, guardasse, o protegesse nessa caminhada e fosse com ele, né? Então assim aconteceu. Ele chegando nessa cidade, ele conheceu Raquel, que era bela e formosa, e foi para a casa de Lobão, aonde que ele pediu Raquel em casamento, e Lobão disse que ele teria que trabalhar para ele. Então ele trabalhou 7 anos, e nesses 7 anos ele foi enganado, porque Lobão acabou dando a Lia, que era a filha mais velha. Mas diz ele na tradição dele que a filha mais velha tem que casar primeiro do que a nova. Então ele trabalhou, na verdade ele trabalhou 20 anos, ele trabalhou uma semana a mais e ganhou Raquel. E continuou trabalhando para Labão ainda mais 20 anos. Nesses 20 anos, ele ganhou o salário dele trabalhando para Lobão, recebendo gados, ovelhas e bois, enfim, os animais que tinham lá, né? Mas o Senhor sempre abençoando ele, ele fazia a cruz entre os animais e colocava uma vara ali, né? E pintava essa vara, e todo animal que saía pintado ali, com manchas, e fazia a cruz, e eram animais fortes, era para Jacó, e os que eram brancos sem manchas era para Lobão. Então os mais fracos sempre iam para Lobão e os mais fortes iam para Jacó. Mas Lobão, vendo e tendo inveja do sobrinho que Deus prosperava, sempre mudava o salário dele, dizendo assim: bom, agora então os que são manchados, que estão vindo forte, vão ser meu, e você fica com os brancos. Aí o Senhor revertia a situação, fazia com que os brancos agora viessem fortes e os manchados viessem fracos, sempre abençoando a caminhada de Jacó. Então Jacó trabalhou 20 anos para ele, sempre sendo enganado e sempre suportando, e Deus vendo, né, o que ele estava fazendo. Então ele se lembrou da promessa que Deus tinha para ele, voltar novamente para a sua casa, né, para a casa do seu pai Isaac. Mas ele temia Esaú, porque ele roubou a bênção de Esaú. Mas nessa fuga, Lobão, depois de 3 dias, ele foi avisado lá pelos servos dele e foi atrás de Jacó. Mas Deus não permitiu que ele fizesse mal para Jacó. Então ele abençoou as filhas e os netos e foi embora em paz. Mas nesse trajeto de poder se encontrar com Esaú, ele orou ao Senhor, e foi essa oração, e disse: Senhor, não permita que o meu irmão ele venha matar a mim e venha matar a mãe dos meus filhos e os meus filhos. Então Jacó, levando rebanhos na frente para poder dar de presente a Esaú, para poder tocar o coração dele, né? Então Esaú veio na direção dele
olhou para ele e Jacó, na sua humildade, e também tendo medo do irmão também. Então, Esaú, na sua humildade, ele foi se abaixando, ele foi se inclinando ao chão. 7 vezes ele foi se abaixando, se inclinando a Esaú, né? Então, Esaú chegou perto dele, abraçou ele, beijou e os dois choraram juntos. Então o Senhor já estava trabalhando no coração de Esaú para poder tirar toda a mágoa do coração dele, né? Então, Esaú perguntou, mas quem que é esse povo? Aí Jacó disse, olha, são as minhas mulheres e os meus filhos que Deus me deu. Então os dois foram junto para Canaã novamente. E ali os gados deles eram muito ali, e os pastores acabavam tendo intrigas ali. Então Esaú, com a sua parentela e os seus gados, ele foi para um outro lugar chamado Hebrom, e ele se tornou o pai dos Edomitas. E Jacó continuou ali com o seu pai Isaque. Jacó teve os 12 filhos. Ele teve filhos da Lia, teve filhos da concubina da Lia, teve filhos de Raquel, que foram 2 filhos, Benjamim, Jacó foi o primeiro, José foi o primeiro que se tornou, mais na frente José do Egito. E depois Benjamim, aonde que veio Raquel a falecer no parto dele, né? Então, ele também teve filhos com a concubina de Raquel. Aí onde se tornou as 12 tribos de Israel. Porque quando ele estava indo ao encontro de Esaú, ele fez um acampamento ali e ele viu um homem, e esse homem ele lutou a noite toda com ele, e Jacó perguntou qual é o teu nome, e o homem disse, mas por que tu quer saber o meu nome? Então esse homem disse, mas qual é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. Então aonde que o homem ele revelou quem ele era. Ele disse, você está lutando com o próprio Deus. Então, esse anjo de Deus, né, que era o próprio Deus ali, ele disse, olha, por você ter lutado com Deus, o teu nome agora será Israel. Então, os 12 filhos dele se tornou as 12 tribos de Israel, que agora Jacó ficou com o nome de Israel. Então, essas 12 tribos se originou, se espalhou pelo mundo afora. Mas hoje nós, todos esses 12 filhos tiveram filhos e muitos filhos e foram se espalhando por vários lugares do mundo. E chegou uma época em que os romanos queriam matar os judeus. Então eles determinaram aos judeus que ou vocês serviriam ao catolicismo ou vocês poderiam ir embora. Só que assim, vocês podem ir embora, mas os seus filhos ficam. E que pai e que mãe iria abandonar o seu filho? Deixar o filho numa terra onde ninguém servia a Deus, ninguém conhecia Deus verdadeiramente. Então, esses judeus, eles ficaram ali e disfarçaram que iriam virar para essa religião, que é do catolicismo, que eram os romanos. Então, eles disseram, olha, os líderes disseram assim, nós sabemos que serve a esse teu Deus, mas vocês não vão nos servir, mas os seus filhos vão. Aonde que as gerações foram passando e que aonde
o cristianismo foi perdendo a força, e quem foi ganhando força foi o catolicismo, aonde que os filhos dos filhos dos filhos foram seguindo doutrinas que não eram verdadeiramente de Deus. Então, essas gerações, assim como quando Noé teve o seu filho Sem, Cã e Jafé, então Abraão veio da descendência de Sem. E Sem, Noé teve Sem, e depois de 8 gerações, então nasceu um homem chamado Tera. Tera foi pai de Abraão. Então, depois de 8 gerações que se passaram, ninguém temia Deus. Aonde que apareceu um homem que iria temer a Deus, chamado Abraão. E assim somos nós. A descendência das 12 tribos de Israel foram espalhadas por todo o mundo, aonde chegou a nossa descendência, aonde que chegou, aonde nós estávamos no engano, e Jesus agora no tempo do fim, ele está resgatando, ele está mostrando para nós, vocês são da descendência das 12 tribos de Israel, mas vocês foram enganados por um ensino enganoso. Então foi descoberto também, tem um canal da Aline de Israel, que naquela época eram muitos os judeus, e eles tinham que colocar sobrenomes para poder dizer de qual família era, porque eles eram muitos. Então, guiados pelo Espírito Santo, eles colocaram os sobrenomes dos judeus, todos que eram nomes que vinham da natureza. Eu posso dar alguns exemplos para vocês. Oliveira, que vem de uma árvore chamada oliveira, que inclusive é descendência dos levitas. Ribeiro, que quer dizer um ribeiro, um rio. Floriano, uma flor. Campos, um campo, já está dizendo que é um campo. Então, todos os nomes, Figueiredo é o nome de uma fruta. Então, todos os sobrenomes que é referente à natureza, mas também alguns como santos, que a palavra de Deus fala que nós somos santos de Deus, só fala que nós somos santos, né? Mas que não que nós somos santos, porque a gente não é santo ainda, né? Nós somos pecadores, mas estamos nos santificando para podermos ser totalmente santos mesmo, né? Mas então, essa descendência de Jacó foram espalhadas, e aonde que foi descoberto que essas pessoas que tinham esses sobrenomes eram de descendência de judeus. Então, se você tem um sobrenome que faz reverência à natureza, você é de descendência judeia, dos judeus. Então, por isso que essas 12 tribos foram espalhadas nesse mundo afora todos. Assim como minha família somos ribeiros, e o meu esposo é Oliveira, sabemos que somos da descendência dos judeus também. E Deus um dia disse para mim algo muito profundo. O Senhor disse para mim, através da tua geração, todos irão conhecer a mim. Então, depois de tantas e tantas gerações que a minha família nunca conheceu, eu nunca vi ninguém da minha família, alguém vir dizer para mim, olha, a tia ali, o tio, o avô, o sobrinho, eles serviam a Deus. Não, ninguém servia a Deus. Todos viviam no engano da idolatria. E isso é muito profundo para mim, por isso que eu venho hoje com essa palavra de ensino e revelação que Deus tem dado para nós. Hoje o Senhor está chamando os descendentes da tribo de Israel para se voltar agora, saírem do engano, assim como o Senhor
nos conhece do ventre da nossa mãe. A palavra diz que o Senhor conhece nós lá do ventre. Antes que a gente já nascesse, o Senhor já tinha os nossos passos, a nossa vida escrito no livro dele. E o Senhor já sabia quem ia verdadeiramente seguir a ele, porque o Senhor quer que você siga ele por amor a ele. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Jamais você vai conseguir ter um casamento e obrigar em que o homem, que a mulher ame você. Tem que ser algo natural. Então, assim o Senhor sabe que quando o Senhor chamar as ovelhas dele, quando o pastor chamar, as ovelhas iriam ouvir a voz dele. E hoje o Senhor está fazendo um chamado para nós. Está chamando meus filhos agora para o tempo do fim. Eu estou chamando todos vocês, todos aqueles que eu conheço, que estão das 12 tribos de Israel. Assim na Cidade Celestial nos fala que a nossa descendência, o nome da nossa descendência, que são as 12 tribos de Israel, está escrito no muro da Nova Jerusalém celestial que está no céu, aonde é a morada de Deus Pai. Então o Senhor nos chama hoje: vinde a mim todos vocês que estão cansados, preocupados, porque eu sou o bom pastor, eu sou aquele que eu conheço os teus caminhos, eu sei tudo sobre você, e eu quero te chamar agora nesse momento, meu filho, para que você venha seguir os meus caminhos. Vocês estiveram dispersos, passou grandes gerações e vocês não me serviram, mas agora eu chamo vocês para conhecer o seu Redentor, o seu Salvador. Assim o Senhor nos fala no dia de hoje: jamais eu vou deixar os meus filhos que o Pai me deu. Somente um se perdeu, aquele que me traiu, Judas Iscariotes, mas aqueles que me conhecem e ouvem a minha voz me seguirão, e comigo eu tenho o galardão e a salvação. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa tremenda palavra, Senhor, de revelação, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pela tua misericórdia, porque tu és fiel, Senhor, para com os teus filhos, Senhor Jesus amado. Graças eu te dou pela sua rica bondade, rica misericórdia, de nunca nos abandonar, porque a tua palavra fala que o Senhor ficará conosco, Senhor, até o fim dos tempos. E nós sabemos que o Senhor está chamando o teu povo agora para se santificar, e que teus filhos tenham ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, para se santificar em oração e levantar jejum agora nesse tempo do fim, pois o Senhor valoriza o pouco que a gente tem, o pouco que a gente dá, e o Senhor conhece a nossa fraqueza, mas o Senhor sabe e o Senhor valoriza o pouco que nós damos. E assim, nesse pouco, o Senhor nos fortalece, e vamos glorificando o nome do Senhor cada dia mais, para a glória do santo nome de Jesus. Assim eu agradeço por essa palavra. Amém.